Estamos agora entrando no módulo de herança. Herança é um dos pilares da orientação objeto, coisa que a gente viu lá no início do curso, quando a gente começou a falar dos pilares, a parte mais introdutória da orientação objeto. E hoje nós vamos dar início a mais um passo aprendendo os pilares, né? Digamos assim, é uma das bases da orientação objeto, que é a herança. A herança é um dos pilares mais utilizados, assim, não tem como você arquitetar algo grande, algo que seja bastante, digamos assim, complexo, sem utilizar a herança. E também composição e encapsulamento, coisa que a gente viu em aulas passadas. Então, nessa aula, eu vou ensinar a você uma parte introdutória da herança. Vou dar um pequeno exemplo aqui com nossos diagramas, que você já está acostumado com a parte de diagramas. E daí sim a gente partir para o código aos poucos, tá certo? Mas é importante que você fixe a parte de conceito da herança, tá certo? É um dos pilares mais, como eu falei, é um dos pilares mais utilizados, polêmicos também. Algumas pessoas, alguns programadores acham bem polêmicos a forma errada de utilizar a herança, mas é um princípio que você tem que aprender, é um pilar que você tem que aprender e usar nos momentos corretos, tá certo? Então vamos aqui para minha tela. Eu vou abrir aqui um diagrama, aqui, vou passar para cá, certo? Vocês estão vendo que tem aqui três entidades, né? Você tem a entidade programador, a entidade analista de sistemas e a entidade diretor TI, tá certo? As propriedades do programador é o nome, matrícula, o sexo e a linguagem de programação que ele, digamos que a linguagem preferida, a linguagem de programação preferida dele, né? E tem os métodos aqui públicos, bater ponto e programar, certo? Esses são os métodos que um programador pode executar, pode chamar, né? Nós temos aqui o analista de sistemas, que tem nome, matrícula e sexo. E temos aqui também o método bater ponto, marcar reunião, fazer cronograma do time e desenhar diagrama de classe. Olha só, fazendo o papel que eu fiz aqui antes de gravar as aulas, né? E temos aqui, por último, o diretor de TI, que tem nome, matrícula e sexo. E tem aqui os métodos autorizar a compra, contratar e fazer faturamento, tá certo? Pessoal, eu quero que vocês prestem bastante atenção nos atributos dessas três classes, dessas três entidades, tá? Vocês perceberam que nome, matrícula e sexo, eles se repetem nas três entidades, ó. Vocês estão vendo aqui? Eles se repetem nas três entidades. E você percebe que está repetitivo, né? Porque programador, analista e diretor, digamos assim, são pessoas, né? São, sei lá, funcionários, né? Então, pensando no pressuposto que são pessoas, são funcionários, são coisas em comum, se eu por acaso agora quiser colocar sobrenome e data de nascimento, eu teria que colocar em programador, teria que colocar esse atributo em analista de sistemas e teria que colocar esse atributo em diretor de TI, tá? Se eu quisesse pegar a data de nascimento, um método, sei lá, get data de nascimento personalizado, né? Colocar uma mensagem bonitinha e tal, eu teria que implementar isso em programador, a mesma coisa em análise de sistema e a mesma coisa em diretor de TI. Fora o fato de que esse método ele seria repetitivo, ele ia ser um Ctrl+C, Ctrl+V em todas as entidades. Então isso não é bom, tá? Isso não é bom. Para manutenção isso é horrível, né? Imagina eu ter que manter isso em 10 classes. Em 10 classes que são praticamente, né? Digamos assim, praticamente a mesma coisa, né? Então, para isso, para esse tipo de situação, que a herança entra com força, com gosto de gás, né? Como a gente fala aqui na minha terra. Então, como a gente corrige isso aqui? Como é que vai funcionar essa história da herança aqui nesse cenário, tá? Eu vou fechar esse diagrama aqui, vou minimizar esse diagrama aqui e vou abrir aqui um outro diagrama, que é o diagrama com a herança, tá? Olha só a diferença, certo? Nós temos aqui, ó, uma classe, uma superclasse, uma classe mãe, ou uma classe pai, ou uma classe base. Todos esses conceitos é a mesma coisa. É uma classe superior, é uma classe mais abstrata, tá certo? E aqui você tem a classe programador, a classe analista, a classe diretor de TI, que são filhas da superclasse funcionário, tá? Essa setinha, tá, aberta, ela simboliza, caracteriza a herança, tá? Então, quando você vê essa setinha aqui, você já sabe que essa classe, programador no caso, é filha, é uma subclasse de funcionário,
tá certo? E como vai funcionar isso aí, tá? Eu coloquei as setinhas, disse que, sei lá, programador é filho de funcionário, analista é filho de funcionário, mas como funciona isso aí na verdade, tá? Perceba que aqueles atributos que estavam... Deixa eu abrir aqui o outro diagrama, colocar de lado a lado aqui. Ó, deixa eu colocar aqui rapidinho, ó. Percebam que esses 3 atributos, olha só, esses 3 atributos vieram para cá, certo? Os atributos em comum para todas as filhas vieram para cá. E daí todas as classes filhas, tá, teriam o mesmo atributo por causa da herança, tá? Quando você pensa em herança, você pensa logo naquela história de herança de pai para filho, né? Quando a mãe ou o pai morre, que recebe herança, recebe bens. É bem parecido com isso, tá certo? Quando um programador ele herda as funcionalidades, herda os atributos de sua classe pai, quer dizer que o programador aqui, nesse caso, também tem nome, também tem matrícula, também tem sexo e também executa o bater ponto, tá? Então, a mesma coisa para o analista de sistema, tá? Ele, além de marcar reunião, fazer cronograma do time, desenhar diagrama de classe, ele também bate ponto, certo? Porque ele reutiliza os métodos e atributos da sua classe pai, da sua classe mãe, da sua classe base, tá? Esses 3 conceitos, essas 3 nomenclaturas, na verdade, vocês vão ver por aí, em outras literaturas, em outras bibliografias por aí. Quando você for estudar a mais fundo por si próprio, né? Você vai ver esses tipos de nomenclaturas que são a mesma coisa, tá certo? Diretor de TI, a mesma ideia. Ele vai ter aqui no caso, por mais que aqui, ó, que representa a área dos atributos não tenha nada, ele vai ter o nome, vai ter a matrícula e vai ter o sexo no corpo dos seus atributos. Analista também, programador também. Fora que o programador também, fora essas 3, vai ter também a linguagem, tá certo? Então perceba que de cima, certo? Ó, quando eu estou vindo de cima para baixo, eu estou especializando. Eu estou indo à especialização, tá? Quando eu estou indo de baixo para cima, eu estou generalizando, né? Então, para cima eu estou generalizando e para baixo eu estou especializando, tá? Entendam esse conceito. Não é nada demais, é uma coisa apenas para você entender, não ficar perdido. E entenda, né? Perceba também que isso aqui é uma herança vertical. Como assim uma herança vertical? Você percebe que as classes elas vão descendo, né? Se eu tivesse outras classes aqui para baixo que herdassem dessa, ela ia ficando uma abaixo, né, da outra, tornando-se assim uma herança vertical. Tá, mas existe herança horizontal? Sim, existe herança horizontal. Mas nós não vamos falar disso nesse curso, porque não é uma coisa tão relevante na orientação a objetos. Inclusive, são coisas que alguns especialistas até desencorajam utilizar. Mas se você quiser ir atrás por conta própria, é só procurar aí que várias linguagens de programação têm suporte à herança horizontal. Mas nós vamos falar aqui da herança vertical. Tá, mas aí como que eu vou saber que uma classe deve herdar uma de outra classe? Como é que eu vou saber que essa herança, esse relacionamento, ele vai estar coeso, ele vai estar correto? Quando você fazer a seguinte pergunta: a classe A é uma classe B, né? Ou seja, a classe programador, o programador no caso, é um funcionário? Sim, é um funcionário. Analista de sistema é um funcionário? Sim, é um funcionário. Diretor de TI é um funcionário? Então, se essa perguntinha que você fazer para suas classes, né, conversando com seus objetos, se você fazer essas perguntinhas e elas baterem, quer dizer que você está fazendo a coisa certa, você está fazendo a herança do jeito certo, tá? Se você tivesse aqui, por exemplo, abacaxi é um funcionário, tem alguma coisa errada aí na sua herança, tá certo? Então, se você fizer essa perguntinha, classe A é um ou é uma classe B, então, se você responder positivamente, quer dizer que a sua herança tá bonitinha, certo? Então, para fechar aqui nossa aula, classe base, classe pai ou classe mãe, classes filhas ou subclasses, tá certo? Quando você tem a herança, as minhas classes filhas vão herdar os atributos e os métodos da classe pai, tá certo? Fixou isso, você já pegou 90% da herança, digamos até mais que 90%. Fixou isso, basta ir para a prática e a gente vê como funciona a herança de fato, tá certo?
Na próxima aula, eu vou pegar uma árvore bem maior, certo? Uma árvore que eu quis dizer eu vou botar mais relacionamentos aqui para você entendendo ainda mais. Quando você pega um alinhamento maior de classes, você começa a sacar, isso aqui é filho disso aqui, isso aqui é filho disso aqui, isso aqui vai herdar atributos daquela classe, aí você vai entender e fixar melhor, tá certo? Então, na próxima aula, a gente vai analisar um diagrama um pouquinho mais complexo, com um pouquinho mais de herança, tá certo? Te encontro lá.